Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão. Dentro do tema de distúrbios do eixo intestino-cérebro, eu vou apresentar o guideline da NASPGHAN, North American Society de Pediatria, Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátricas. Esse guideline é de 2025 e fala sobre o manejo da síndrome do vômito cíclico na infância. Foi publicada no JPGN, uma revista bastante conhecida na área. Contextualizando, então, a síndrome do vômito cíclico, ela é caracterizada por episódios recorrentes de náuseas e vômitos, sendo esses incapacitantes. Podem durar horas até uma semana. Afeta aproximadamente 1,9% a 2,3% das crianças e essa condição tem um impacto significativo na qualidade de vida. Também no aumento na procura aos prontos atendimentos, também o absenteísmo escolar, hospitalização, e esses são muito parecidos, esses episódios recorrentes são muito parecidos com episódios de enxaqueca, tipo de padrão, mas tem um conhecimento bastante insuficiente sobre a fisiopatologia exata da síndrome dos vômitos cíclicos, que seja baseada em evidência. Então, a evidência limitada, a evidência disponível é bastante limitada. Como consequência, a gente tem uma grande variabilidade, uma baixa concordância entre os profissionais quanto ao manejo da síndrome dos vômitos cíclicos. E as abordagens, em geral, elas são empíricas ou direcionadas para as comorbidades, que são principalmente aí a ênfase em intervenções farmacológicas. Então, o objetivo dessa diretriz foi substituir as recomendações e os consensos de especialistas que foram publicadas pela essa mesma sociedade em 2008, pela NASPGHAN, mas agora com diretrizes atualizadas, que sejam baseadas em evidências e que representem as melhores práticas para o manejo da síndrome do vômito cíclico em crianças. É importante destacar também que essas diretrizes referentes ao diagnóstico da síndrome do vômito cíclico foram publicadas separadamente. Então, aqui vai ser só em questão de manejo. Então, essa diretriz da NASPGHAN de 2025 foi elaborada com base em revisões sistemáticas, conduzidas por um painel multidisciplinar de especialistas, seguindo a metodologia GRADE, que é Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, para a qualidade das evidências e para a formulação das recomendações. E o painel também seguiu as melhores práticas para o desenvolvimento de diretrizes, conforme a recomendação do Instituto de Medicina da Guideline International Network, a GIN. Devido à sobreposição clínica entre a síndrome de vômitos cíclicos e a enxaqueca, associada também a uma falta de evidências robustas, foi realizada uma busca complementar sobre enxaqueca pediátrica para embasar as recomendações terapêuticas. Esse algoritmo que foi sugerido para o manejo da síndrome dos vômitos cíclicos, baseadas em evidências GRADES e recomendação do contexto especialista, faz uma categorização pela gravidade. Então, a gente procura aí, de acordo com a frequência, a duração, a necessidade de intervenções em leve, moderada e grave ou refratária. A grosso modo, a leve seria os sintomas que podem ser controlados por intervenções no estilo de vida, abordagens não farmacológicas ou então terapias abortivas, associadas ou não. O moderado seria intervenções no estilo de vida e abortivas já falharam.
zero, né? Não são uma possibilidade. E os sintomas justificam uma terapia profilática e a consideração do tratamento de comorbidades. Nesse caso, o funcionamento é moderadamente comprometido, por exemplo, ausências escolares, mas que não impossibilitem aí a frequência na escola. O grave ou refratário são condições que são agravadas por fatores psicossociais e de difícil controle. E aí ela não vai responder nem com intervenções comportamentais, com farmacoterapia, e aí o funcionamento é gravemente comprometido. Então, ausências escolares que são muito significativas ou uma incapacidade funcional. Essa tabela procura resumir as recomendações para o tratamento de intervenções e dosagens baseadas nessa revisão sistemática e também em consenso e opiniões de experts. Então, a gente tem a terapia abortiva que seria mais relacionada a medidas comportamentais, neuromodulação, só citando o exemplo, acupuntura, as terapias abortivas que seriam farmacológicas, que seriam terapias analgésicas ou antimigrânia, os antieméticos, né, aí lembrando da ondansetrona, e os sedativos, aí pode entrar também a melatonina, o hidroxizina, o lorazepam e o diazepam. Tem também a terapia profilática não farmacológica e a gente vai discutir todas essas questões, cada uma aí no seu tempo. Então, falando então da síndrome dos vômitos cíclicos, as intervenções abortivas não farmacológicas. Então, para os episódios agudos, foi sugerido o uso de terapias não farmacológicas, como a neuromodulação, acupuntura e intervenções comportamentais, especialmente para crianças que preferem evitar o uso contínuo de medicamentos ou que apresentem efeitos adversos com as opções convencionais. O tratamento abortivo com agentes antimigrânia, então, entre essas intervenções farmacológicas, a gente incluiria os anti-inflamatórios não esteroidais, os triptanos, que são fortemente recomendados para abortar os episódios de síndrome do vômito cíclicos em pacientes com história pessoal ou familiar de enxaqueca, isso demonstrando uma eficácia moderada na interrupção da crise. O uso de antagonistas do receptor NK1, né, de forma condicional, as diretrizes sugerem o emprego de antagonistas do receptor NK1, como a Aprepitam, para o manejo das crises agudas, embora a certeza das evidências seja baixa e a indicação seja limitada pelo custo e viabilidade clínica. Na síndrome do vômito cíclicos, muitas vezes é necessário manejo com hidratação intravenosa. Quando os tratamentos ambulatoriais não são suficientes, as diretrizes enfatizam a importância do atendimento imediato com uma hidratação intravenosa, e isso é recomendado que as crianças que não respondem aos tratamentos abortivos recebam esse cuidado em centros de urgência, infusão ou por meio de terapias domiciliares prontas para uma intervenção rápida. O emprego dos antagonistas do receptor 5-HT3, como a ondansetrona, que pode ser administrada por via oral ou intravenosa nos casos em que haja necessidade de controle rápido dos sintomas durante os episódios agudos. Como estratégia, assim, no âmbito profilático, recomenda-se desenvolver estratégias não farmacológicas para prevenção, né? Então, identificar e evitar os gatilhos, né, incluindo interrupções de padrão de sono inadequado, lembrando aí de novo do uso das telas, e a implementação de técnicas comportamentais que podem reduzir a frequência e a intensidade das crises. As diretrizes também sugerem, de uma forma condicional, a utilização de suplementos, como a prevenção com suplementos nutricionais com enzima Q10, riboflavina e magnésio. Isso considera o baixo risco de efeitos adversos e a possibilidade de benefícios na redução dos episódios, mas ressaltando que o uso deve ser monitorado e avaliado periodicamente.
Entre as abordagens farmacológicas profiláticas, para os casos que são mais frequentes ou mais severos, essas recomendações acabam incluindo o uso de betas-bloqueadores, exemplo, propanolol, antagonistas do receptor 5-HT2 e antidepressivos tricíclicos, que devem ser administrados com cautela devido aos potenciais efeitos adversos e à necessidade de ajuste individualizado da dose. A gente também destaca no documento a relevância de estratificar os pacientes em diferentes subgrupos clínicos, considerando as variantes com a síndrome do vômito cíclico, que tem características de enxaqueca, os casos desencadeados por variações hormonais ligados ao ciclo menstrual, padrões calendarizados, para orientar a escolha terapêutica mais adequada para cada perfil. As diretrizes enfatizam a importância do acompanhamento contínuo desses pacientes, com monitoramento, reavaliação clínica, então monitorar a resposta terapêutica, ajustar as intervenções e a vigilância dos efeitos adversos para garantir uma eficácia do manejo e a otimização dos recursos de saúde. Dentro desse contexto, foram feitas as recomendações, que nós vamos citá-las. A recomendação 1 seriam as terapias farmacológicas, terapia não farmacológica abortiva, Então, o uso de intervenções como a neuromodulação, a acupuntura e as terapias comportamentais para tratar episódios agudos. O grande benefício das terapias não farmacológicas seria o baixo risco de efeitos adversos e algumas famílias preferem ou desejam evitar medicamentos, mas a evidência é de certeza muito baixa, o que dificulta a padronização e a previsibilidade dos resultados. A recomendação 2 fala dos agentes antimigrâneos que também seriam abortivos. Então, seriam os anti-inflamatórios não esteroidais, os triptanos em crianças com histórico pessoal ou familiar de enxaqueca para abortar as crises. Esses medicamentos vão demonstrar uma eficácia na interrupção dos episódios e oferecem um alívio rápido, mas tem que fazer adequação da dosagem, levar em consideração possíveis efeitos colaterais e o custo. Isso pode ser considerado um desafio para o tratamento. Os antagonistas do receptor NK1, por exemplo, o apriptan, sugere-se então que o uso do apriptan por 3 dias consecutivos para reduzir a frequência e intensidade dos episódios. Embora os relatos clínicos indiquem benefícios moderados, a evidência é de baixa certeza e de altos custos, além da disponibilidade variável que limitam o uso mais amplo. No Brasil, ele é bastante caro e é comercializado com o nome de Emend. A recomendação 4 são os antagonistas do receptor 5-HT3, por exemplo, a ondansetrona. Isso também na terapêutica aguda. Então, a ondansetrona seria para alívio dos sintomas em situações agudas. Embora ela proporcione redução das náuseas e dos vômitos e tenha um perfil de segurança aceitável, a evidência direta ainda é pouca, o que impõe cautela na sua indicação. A recomendação 5 é fazer o início imediato da fluidoterapia IV, ou seja, aqueles que não estão indo bem ambulatorialmente, sejam levados para serviços de emergência, sejam reconhecidos, se preferência já devem ter o diagnóstico de síndrome de vômitos cíclicos, para evitar complicações. A recomendação 6 é fazer uma reidratação guiada, ou seja, tratar a criança de acordo com o seu peso, de acordo com seus sintomas e de acordo com o seu grau de desidratação. A recomendação 7 é o uso do antagonista NK1 intravenoso, que sem ser intravenoso é o apriptan e intravenoso é o fosaprepitan. Isso é bastante interessante, mas para aqueles pacientes que não responderam ao tratamento ambulatorial e ele tem potenciais benefícios em episódios mais graves. Mas a evidência é de baixa certeza e os custos altos também tornam o seu uso bastante restrito e no Brasil ele se apresenta como Emend injetável. O uso intravenoso dos
antagonistas 5-HT3, sugere-se também que a administração EV de medicamentos como ondansetrona para os casos que não são responsivos à terapia oral. Os benefícios são um controle rápido e um alívio dos sintomas, mas a variabilidade na resposta e a baixa qualidade da evidência podem dificultar aí essa adoção sistemática. A recomendação 9 é uma prevenção não farmacológica por meio da identificação e também da evitação dos gatilhos, né? Então, no manejo profilático, recomenda-se a adoção de medidas de redução de risco, como manutenção de padrões adequados de sono e identificação dos gatilhos. Essa estratégia tem um grande benefício de ser de baixo risco, mas a evidência para sua eficácia é limitada e depende bastante da adesão do paciente e da família. A recomendação 10 é o uso de suplementos nutricionais para a prevenção. Então, é sugerido também de forma condicional o emprego de suplementos como a coenzima Q10, a riboflavina e o magnésio. Eles têm baixo risco de efeitos adversos e podem contribuir para a redução dos episódios, mas a sua eficácia ela é variável. A recomendação 11 são as terapias não farmacológicas na prevenção e manejo de comorbidades. Então, recomenda-se a utilização de intervenções comportamentais, psicossociais, mudanças no estilo de vida, tudo isso para prevenir episódios e também para o tratamento de comorbidades associadas. Elas têm o fator de melhorar a qualidade de vida global, mas também vai precisar muita participação e engajamento dos pacientes e dos familiares. A recomendação 12 é o uso de beta-bloqueadores para a prevenção dos episódios. Então, o mais frequentemente utilizado é o propanolol, que visa reduzir a frequência dos episódios em caráter profilático. Esse tratamento é bem conhecido, geralmente é eficaz, mas deve ser administrado com cautela, principalmente naqueles pacientes que podem aí ter asma. A recomendação 13 são os antagonistas dos receptores 5-HT2A para prevenção. E aí entra a ciproheptadina, né, para prevenir crises, especialmente em crianças acima de 5 anos. Os benefícios potenciais na redução dos episódios tem que levar em conta também os efeitos colaterais, como sedação e ganho de peso, o que pode limitar a adesão ao tratamento. As recomendações 14 a 16 são estratégias profiláticas farmacológicas adicionais. A recomendação 14, então, sugere, de forma condicional, o uso dos antagonistas NK1 na prevenção dos episódios como uma abordagem complementar, mas com uma evidência muito baixa e um custo muito elevado. A recomendação 15 propõe o emprego de antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, para aqueles casos que são mais frequentes e mais graves. Mas aí você tem também os possíveis efeitos colaterais, inclusive alterações comportamentais que são indesejados e que devem ser monitorados. E a recomendação 16 orienta a evitar o uso de anticonvulsivantes, como o topiramato, o valproato, na profilaxia, exceto em situações que sejam refratárias, para prevenir os efeitos desnecessários em tratamentos que já apresentam uma eficácia duvidosa. Embora a gente veja em alguns casos o pessoal falar sobre canabinoides, o que a gente vê nesse guideline é a síndrome da hiperemese por canabinoides. Então, a pessoa que desencadeia o vômito por uso de canabinoides. Então, com base em evidências e recomendações de diretrizes em pacientes adultos, a síndrome da hiperemese por canabinoides é considerado um subtipo da síndrome do vômito cíclico. Não é para tratar o vômito cíclico com canabinoide. Ela é considerada um subtipo e ela surge após o uso prolongado e excessivo de cannabis. A legalização de cannabis nos Estados Unidos levou a um aumento da síndrome dos vômitos cíclicos por canabinoides, inclusive entre adolescentes. Não se sabe a duração exata, né? Porque não tem um estudo mais fidedigno para esse tipo de alteração, mas o consenso de especialistas sugere que a interrupção do uso de cannabis por pelo menos 6 meses pode auxiliar no diagnóstico da síndrome da hiperemese
por canabinoides. E parar de usar o canabinoides é o único tratamento efetivo e eficaz a longo prazo. Esse foi um infográfico onde é resumido as principais apresentações desse guideline. E para a gente concluir, né, a gente entende que cada estratégia possui seus benefícios, como a melhoria dos sintomas, a redução das visitas em emergência, mas também tem desafios relacionados à variabilidade das evidências, ao custo e os eventuais efeitos colaterais desse tipo de tratamento. Essa abordagem aí, ela diferencia o manejo e isso deve ser adaptado para o perfil e para as necessidades individuais de cada paciente. E isso exige uma tomada de decisão cuidadosa e frequentemente a necessidade de um manejo multidisciplinar. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva e para apoiar-nos também, deixe o seu like. Muito obrigada. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.